Quero dizer que eu estou muito alegre de estar com os irmãos nesta manhã. Estou mesmo muito alegre. Gosto muito de escola musical. E eu quero já dizer para os irmãos que essa revista é uma das melhores que eu tenho visto nesse tempo todo que frequento a escola musical. Muito boa revista, comentarista foi muito competente, muito bom. Aleluia. Vou esperar até que os irmãos sentem, se acomodem. Aleluia. Enquanto os irmãos se acomodam, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu dormi sobre esse braço, então ele está doendo. Quando eu fizer assim, nem sempre é para você vir não estar comigo, tá? É para ele parar de doer. Tomei uma injeção, mas não fui muito feliz com o resultado da injeção, não. Então não precisa levantar a mão comigo cada vez que eu levantar, tá bom? Aleluia. Mais gente chegando, isso é muito bom. Eu costumo dizer que a escola dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Aleluia. Com bastante seguro. É todo o senhorio de Cristo. O dia é de Cristo, o povo é de Cristo, a palavra é de Cristo. É muito senhorio. Pois bem, queridos, são 13 lições. Então é bastante responsabilidade. Os irmãos me ouvem bem, aí no fundo? É bastante responsabilidade para um palestrante falar de 13 lições em uma. Tá? Então o que nós vamos fazer? Olhem para o quadro comigo, olha lá. Olhem para o quadro. Resumo do terceiro trimestre, resumo da EBD, terceiro trimestre, tema: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Uma antevisão das 13 lições à luz da primeira lição. Eu, lendo a revista, estudando a revista, eu cheguei à conclusão que a lição, ela antevê as 13 lições. Ela antevê as 13 lições. A lição número 1. E é isso que nós vamos fazer. Ao invés de nós estudarmos as 13, porque o tempo não vai dar, nós vamos estudando a lição número 1 e já buscando na nossa mente o que os professores falaram das outras lições. Tudo bem? Então pode gravar cá. Os irmãos podem responder, repetir comigo. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Uma antevisão das 13 lições. Uma antevisão das 13 lições. À luz da lição 1. Então vamos. Assim foi fundado o império de Satanás, império das trevas. A nossa revista usou a expressão império do mal. Sempre quando se fala em império, tem por trás uma conotação de algo que foi colocado à força. O Império Romano precisou usar força. Os impérios da Bíblia, todos eles usaram força. Então, quando se fala do império do mal, já se imagina que não é algo suave, é algo algo levantado, colocado, firmado à força. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, leiam esse Colossenses capítulo 1, verso 13. Enquanto os irmãos abrem as nossas Bíblias, deixa eu fazer um pedido. De preferência, queridos, quando eu pedi para o versículo, leiam em versões antigas, tá? Na ARC, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Por quê? Porque dá diferença. Aí eu
Pastor, o nome do pastor? José Eduardo. Pastor José Eduardo. Daqui para frente eu sou sua ovelha, tá bom? Então, já que eu sou sua ovelha, já que eu estou em família, eu posso ficar à vontade, só não posso abusar, não é isso? Então, vou ficar à vontade, vou dizer uma coisa para vocês. Versão nova, a maioria é horrível. A maioria é horrível. Mas, professor, só chegou a Bíblia de horrível. Não, a palavra de Deus não, a versão que os homens quiserem. A maioria é horrível. Então, por favor, uma versão antiga, Colossenses 1,13. Ele nos tirou do poder das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Do poder das trevas, do império das trevas, do império do mal, foi de lá que ele nos tirou. E esse império ele foi formado por todos os espíritos maus. Todos os espíritos maus formaram esse império. Quando Lúcifer, de onde vem a expressão Lúcifer? Que na nossa Bíblia não tem a palavra Lúcifer. Por que a teologia usa a palavra Lúcifer para se dirigir a Satanás antes da queda? Pois bem, a palavra Lúcifer ela vem da Vulgata Latina e a nossa Bíblia não vem da Vulgata Latina, logo não tem a palavra Lúcifer. Tá? A palavra Lúcifer vem da Vulgata Latina e ela significa portador de luz. Portador de luz, que é o que ele era portador de luz. Tanto é que até hoje ele engana querendo se passar por anjo de luz. A pessoa vai numa sessão de espiritismo e a pessoa que está dirigindo a sessão diz: nós vamos receber aqui um anjo de luz. Já deu para os irmãos se situarem dentro da questão. Então, Lúcifer, portador de luz. Quando Lúcifer foi mandado para baixo, Isaías 14:12 diz: assim como caíste, ó estrela da manhã, filho da alva, assim ele caiu, ele foi mandado para baixo. Quando ele foi mandado para baixo, todos aqueles anjos tornaram-se espíritos maus que o acompanharam, e assim foi fundado esse império do mal. Esse império do mal, ele sempre existiu desde aquela época, e ele sempre batalhou contra a Igreja de Cristo, de forma que o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 18, alguém pode ler para mim, por favor? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Me permitam de quando em vez ficar de lado assim, ó. Não é simpático virar essas costas, mas é que no notebook sem óculos, sem chance. Então vou ter que acompanhar com vocês, não vale. Quando a gente vai fazendo, vai chegando, vai se aproximando dos 6 anos de idade, a visão vai diminuindo, entendeu? Então vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem para Cristo, também agora muitos têm feito de Cristo, por isso conhecemos que é já a última hora. Pois bem, então já na época de João, estava previsto que o anticristo viria. Quando? Na grande tribulação. O anticristo viria na grande tribulação. Mas João diz que já na época dele havia muitos anticristos. Não é diferente na nossa época. Nós sabemos que quando a igreja sai daqui, somos premilenistas. Somos premilenistas. Agora tem gente que está querendo trazer outras ideias para dentro das Assembleias de Deus. Eu não considero isso saudável. Eu sou premilista e vou para a eternidade sendo premilista. Sou premilista, pré-tribulacionista. E nós sabemos, de acordo com o nosso pensamento, a nossa posição escatológica, que quando a igreja sair daqui, o anticristo vai reinar durante a
Espírito do Anticristo já está preparando o povo para o reinado do Anticristo na grande tribulação. É isso que o império do mal está fazendo. Está tornando as coisas aceitáveis para que o povo possa, durante a grande tribulação, ser governado pelo Anticristo e ainda assim achar que está tudo certo, porque já estão sendo acostumados antes. Olha lá. Primeira lição: a igreja diante do trono, a igreja diante do espírito da Babilônia. 1 João capítulo 2, versículo 18, o objetivo. O objetivo, gente, nós não pretendemos falar de escatologia. Não pretendemos falar de escatologia, até porque a revista, embora toque na escatologia, mas ela não é de escatologia. Ela é uma revista muito completa e fala muito bem sobre o tema ao qual ela se propõe. Escatologia é muito bom, mas o momento que nós estamos vivendo, a revista, as missões dela continuarão sendo, terminamos de estudar, mas é uma revista para nós lermos algumas vezes mais, porque ela é muito importante, tanto para nós quanto para os nossos filhos e netos, porque o império do mal apela para mudar o pensamento. Nosso é difícil, mas um dos nossos filhos e netos está em formação, é mais suscetível de ser mudado. Não haverá de ser. A igreja ficará vigilante e o Espírito Santo nos ajudará para que o pensamento dos nossos filhos e dos nossos netos não seja invadido pelo império do mal. Mais do que a revista quer alertar é sobre o perigo de que isso aconteça. Olha lá, a grande prostituta, a personagem apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram, em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta, simboliza multidões seduzidas pela idolatria e paganismo e a sua oposição à fé cristã. Então, o que a gente tem que fazer dentro da proposta que eu trouxe? A gente tem que sempre pensar que todas as 13 lições mostram essa oposição à nossa fé. É o império das trevas se opondo à nossa fé. Socorro a nossa fé. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso apresentado pelo espírito da Babilônia. E aí, agora, vai durante toda a revista, isso sendo muito importante. Olha lá. O falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. O ecumenismo, essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, essa ideia nas escolas dos nossos filhos e netos, desculpa a expressão coloquial, é o pau que rola. É o que dizem para a garotada. Todos os caminhos levam a Deus. Aí seu filho de 13 anos, ele não evangeliza o amiguinho dele espírita, que ele diz, não, todos os caminhos levam a Deus. Ele não evangeliza e ele se deixa influenciar pelo amiguinho espírita, pelo amiguinho católico. Eu pensei, eu vou falar, cadê ele? Cadê meu aluno? É que eu não quero falar Sérgio, eu quero falar Sandro. Eu pensei, eu vou falar, tá? Pelo amiguinho adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia, o senhor vai falar mal deles.
Gente, qualquer um que tiver alguma coisa maior do que Cristo, eu fico com o pé atrás. São bonzinhos, cantam bonito, mas eu fico com o pé atrás, porque o sábado deles é maior do que o meu Jesus Cristo. Então, eu já fico com o pé atrás. Desculpe você que tem um amigo adventista, não é para você deixar de ser amigo dele, não. É para você saber que o sábado dele é maior do que o seu Jesus. Então, olha lá. Falso sistema religioso. Ecumenismo. E aí entra também na igreja aquele negócio de venha como está e fique como está. Não, venha como está, mas seja transformado pelo poder do Evangelho. Assim, a prostituta é identificada, peraí, não mudou não, né? Olha lá, a mulher e a besta escarlata. É uma tentação, vou fazer um comentário de escatologia disso, né? Mas eu não vou fazer. Olha lá, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Bom, então a gente já sabe quem é a grande prostituta. Antes a gente não sabia. Agora a gente sabe. Olha lá. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a grande prostituta. A união entre a mulher e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso. Olha lá, a mulher montada na sua montaria, que é a besta, tem uma simbologia profundíssima para nós podermos entender a revista. Tá bom? Então precisa entender isso. Olha lá o que simboliza: a força do sistema religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia. O espírito do anticristo, o espírito daquele que haverá de reinar durante a grande tribulação. Olha lá. Religioso, a falsa religião, o ecumenismo e a falsa religião tentando penetrar mesmo nas igrejas, nas boas igrejas, como a Assembleia de Deus e algumas outras, através do quê? Que chama a atenção, que é uma beleza, a garotada gosta. Eu sou professor de teologia, tenho alunos garotos também, de 17, 15 anos, a garotada gosta. Teologia liberal. Teologia liberal. Quando vem com este papo de teologia liberal ao meu lado, eu explico o que é e falo: sai dela, filho. Sai da teologia liberal, que isso é veneno na panela. Toda a teologia liberal, inclusive a famosa neortodoxia, que um dia desse, eu não vou citar o nome por questão de ética, ele está aqui para se defender, então não vou citar o nome, mas vou citar o fato. Um dia desse, um pastor conhecido da mídia disse que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E é um pastor nosso, no nosso meio, midiático. O povo foi para cima, ele pediu desculpa e retirou o que eu tinha falado. Tem que retirar mesmo. Tem que
retirar mesmo, porque não pode ensinar uma coisa dessa. A Bíblia contém a palavra de Deus. Já pensou que risco? Eu estou com sede. Isso aqui é água, tá? Isso aqui não contém água, não, é água. Se você me diz que isso aqui contém água, eu vou beber, porque eu estou dentro da igreja, mas sem outro lugar eu não bebo, não. Contém água e mais o quê? Vê o perigo da Bíblia conter a palavra de Deus? A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus, se não der tempo de eu falar, eu disse que eu vou trazer a lição número 1, para darmos as 13 lições. Qual o meu horário, por favor? Não é aquele que eu olho, não? Qual é o meu horário? Que hora que o senhor vai? 11 horas. 11 horas? Está ótimo. Dá tempo de colocar fogo na seara dos filisteus. Eu gostei dessa ideia de 11 horas. Vamos dar 15 para as 10 ainda. Aleluia. Vale glória a Deus esse horário. Glória a Deus. Então dá. Então não pode, gente, essa ideia de que a Bíblia não tem a palavra de Deus. Então nós temos que evitar. Isso é claro. Cabe mais à liderança evitar a teologia liberal em nossas igrejas, porque ela faz parte do falso sistema religioso. Olha lá, sistema religioso econômico. A mulher sobre a besta, o sistema, ela representa também um sistema econômico. O que é economia? De onde vem essa palavra economia? Eco, casa, nomos, governo. Economia, governo da casa. É a maneira de se governar a vida no que diz respeito ao uso do que a natureza nos oferece, do que o nosso trabalho produz. Então, a maneira de se lidar com a economia, ela mexe também com a fé. Porque se eu me deixar dominar pelo sistema econômico da besta, olha lá, a mulher e a besta, os dois juntos, se eu me deixar dominar pelo sistema econômico dela, eu vou ter problemas na minha fé. Como é que eu me deixo dominar pelo sistema econômico da besta? Quando eu me torno excessivamente consumista. E agora vão suspender meu café. Quando eu chegar nas casas agora, eu não vou mais tomar café, porque eu vou mexer com quem serve o café, com as nossas irmãs. Quando as nossas irmãs se tornarem excessivamente consumistas, começarem a exigir muito dos seus maridos, no que diz respeito à questão econômica, a besta está começando a agir. Ela está começando a colocar na sua mente esse consumismo diabólico, essa disputa. Gente, eu vou falar. Vou falar. Entrega tudo. Ela começa a colocar na mente, por esse sistema econômico corrupto, que não, eu tenho que ter aquele vestido. Eu não sou tão pobre assim que eu não possa ter aquele vestido. Sapato, eu já tenho uns 20, mas eu preciso de mais uns 10. É o sistema econômico da besta. Não que as irmãs tenham que ser bonitas, tem que ser bonita, andar bem arrumada, tem que ter calçado, só não pode deixar, bons calçados, só não pode deixar a sua mente ser dominada por essa ideia, que é o sistema econômico da besta. Mas só as irmãs, não, os irmãos também. Os irmãos também. Eu tenho que ter aquele carrão, eu tenho que ter, e eu faço qualquer coisa para ter aquele carrão. Qual o perigo disso?
Quando você percebeu, você já puxou o tapete do seu companheiro de trabalho para ficar com um salário igual maior do que o dele. Aí é o sistema da besta operando. E isso vai, eu disse que abala a nossa fé. Isso vai nos afastando de Deus. Que a gente vai desagradando. Eu não desagradava o meu pai, quando eu aprontava, eu me afastava dele. Meu pai era meu amigão. Um homem semi-analfabeto que despertou em mim o gosto pela leitura. Mas eu tive uma adolescência terrível. Fui viciado em droga há muitos anos. E quando eu ficava malucão, eu me afastava do meu pai. Assim é o crente quando começa a andar por caminhos errados. Ele sabe que ele está sendo dominado pelo sistema econômico da besta. Ele sabe disso, que ele está sendo dominado pelo sistema econômico da besta. Ele sabe que ele está fazendo coisas erradas. A fé dele começa a enfraquecer. Ele já não tem mais tanto prazer na oração como tinha antes. Sistema econômico, sistema religioso, sistema econômico, sistema político. Sistema político. O sistema político da dupla ali, a mulher e a besta, ele vai trabalhar de uma maneira que ele vai incentivar a sociedade a tornar o errado certo, o inaceitável aceitável, o errado certo. A proteção, você respeitar, você não agredir, é uma coisa. Eu acho que, não sei se esse vídeo, será que eu estou preso? Não, mas se eu for também, não tem problema não. O que vai acontecer, minha gente? O sistema político, ele vai não somente fazer com que seja respeitado, ele vai proteger além do que a própria política permite. Porque quando se fala em política é um dos meus lenços foi embora, né, João? Quando se fala em política, a política é uma área da filosofia, é uma das 6 áreas da filosofia. E política significa a arte de governar a cidade. A política é a arte de governar a cidade. Então, ao governar a cidade, os políticos, no caso do sistema da besta, eles começam a privilegiar algumas minorias. Uma coisa é você proteger para que não seja atacado. Outra coisa é você privilegiar. Por exemplo, uma coisa é você proteger uma pessoa do grupo LGBT para que ela não seja atacada. Isso é política. Não pode atacar. Outra coisa é você privilegiar esse grupo acima da sociedade. Sistema político da besta privilegia este grupo acima da sociedade. Tá? Faz parte da missão. Eu disse que se não der tempo de eu falar tudo, eu já falei. Estou falando de homossexualismo masculino e feminino. Uma coisa é você proteger para que não seja agredido. Tá? Um homossexual, seja ele masculino ou feminino, uma pessoa homossexual, ela não deve em momento nenhum ser agredida, nem moralmente, nem fisicamente. Isso é uma questão política. As leis devem ser feitas para que proteja essa camada da sociedade. Ponto. Outra coisa é fazer leis que privilegiam essa camada da sociedade
acima das outras. E quando eu digo isso, eu digo de movimento LGBT, de feminismo, de toda essa questão política que nós estamos vivendo nesse momento, e que está claro para nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, que é uma operação da mulher e da sua montaria à vista. Então, minha gente, até aqui eu estou conseguindo ser claro. Tudo bem, meus irmãos? Então tá. Com a experiência que eu já tenho, pela expressão dos irmãos, eu estou percebendo que eu estou conseguindo ser claro. Os irmãos estão me entendendo. E quando não dá, a gente tem aquele tipo de perceber que não está sendo claro. Ponto 3. Mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a grande Babilônia. Mistério, algo que esteve oculto. É um mistério, a grande Babilônia. Ela esteve oculta. Esteve oculta. E para alguns ela continua oculta. Mas para nós que a conhecemos pela Bíblia Sagrada, para nós que temos o Espírito Santo que nos previne contra ela, ela deixa de estar oculta. E nós vemos que nós estamos vivendo um momento de uma grande manifestação, uma grande operação, uma plataforma, um preparo. Olha lá. Mistério, a grande Babilônia. Na sequência da revelação,